a este debate, eu convido para que venha presidir a mesa o deputado federal Assis Miguel Couto. Presidente do Instituto Chico Mendes, Ricardo Sławiński. Diretor do Parque Nacional do Iguaçu, Ivan Carlos Batiston. Diretora do Parque das Aves, Judema Fernandes. Diretora das Cataratas do Iguaçu, Gerência das Cataratas do Iguaçu, diretor Adélio Demeterco. Prefeito da cidade de Capanema, representando os demais prefeitos, Américo Belé. Presidente da Contur, Felipe Gonzalez. Representando o secretário de Turismo e Indústria e Comércio da cidade de Foz do Iguaçu, o secretário Gilmar Piola, seu representante Lourenço Kirten. Representando a Paranatur, portanto, o governo do estado do Paraná, Ivone Barfaldi. Formada assim, então, a mesa de trabalhos, eu passo a palavra e o comando para o deputado Assis do Couto. Bom dia a todos e todas. É uma honra estar aqui com vocês nesta manhã para esta atividade de trabalho. Quero cumprimentar todos já nominados aqui na nossa mesa. De honra cumprimentar todos vocês também convidados, participantes deste evento. Eu vou fazer uma fala muito breve, porque depois, então, o presidente Ricardo vai fazer uma apresentação sobre o conteúdo da medida provisória, complementado acho, pelo Ivan, também dando algumas informações aqui do parque, da experiência aqui do Parque Nacional do Iguaçu, e creio que aí na sequência vamos abrir, né, para perguntas, debates, outras experiências, argumentações que possam ajudar nessa tarefa. Mas eu vou começar pelo seguinte: como deputado federal, eu fui escolhido presidente desta comissão especial que analisa a medida provisória 809. Desde 2015, 2016, nós mudamos um pouco no Congresso Nacional a tramitação e análise das medidas provisórias. Vocês lembram que tinha medida provisória que ficava tempos e tempos lá sem análise, né? Algumas venciam, outras reeditavam. E o que aconteceu ultimamente e que nós estamos vivendo agora? A medida provisória, cada medida provisória necessita de uma comissão especial agora que analisa essa medida provisória. Comissão esta formada por membros da Câmara e do Senado. E sempre o presidente, isso é rotativo, o presidente de uma é da Câmara, o presidente do Senado, da outra é do Senado. O relator é da Câmara e a outra é do Senado. Então, esta medida provisória, eu fui indicado pelo PDT, pelo nosso partido, como membro e no acordo com os demais partidos para presidir esta medida provisória. E o senador Jorge Viana como relator da medida provisória, que inicialmente, né, Ricardo estava louco para vir para cá, mas nos últimos dias acabou, acho que atarefado também, porque ele quer entregar o relatório amanhã à tarde, e então cancelou a vinda dele aqui, mas ele gostaria de vir, pelo que nos disse, é um brasileiro, acriniano, senador, ex-governador, não conhece ainda as cataratas, não conhece Foz do Iguaçu, então fizemos todo um esforço que ele viesse aqui, seria uma oportunidade grande para isso. Mas infelizmente não pôde vir, mas está aberto lá as nossas contribuições para esta medida provisória. Como a medida provisória trata, depois o presidente Ricardo vai apresentar isso, trata de várias questões, como a questão dos passivos fundiários que ainda temos nas unidades de conservação,
da criação do fundo, da contratação de pessoal, e também nós temos emendas lá, e ela também é apropriada para o debate dessa questão das concessões, do uso público das áreas de conservação. Por isso achamos importante fazer esse debate aqui. Conversamos com o pessoal do ICMBio para fazer essa discussão aqui em Foz do Iguaçu, porque representa Foz do Iguaçu, o Parque Nacional, as concessões, o turismo, nesse contexto. Então, por isso, estamos aqui. Primeiro, porque a gente foi escolhido como presidente desta comissão especial. Não tem nada de pessoal aqui. É uma escolha feita dentro da bancada do partido, me indicaram para presidir esta comissão. Então, estou fazendo, e com muita honra, estando aqui no meu estado, aqui em Foz do Iguaçu, para este debate. Quero, assim, agradecer a presença de todo o pessoal do ICMBio que está aqui, do setor de turismo de Foz do Iguaçu, os prefeitos, em nome do prefeito Pelé, lá de Capanema, demais secretários na área de turismo, de meio ambiente, né? E é importante a discussão que vamos fazer aqui. Eu acho que no decorrer aqui das apresentações, né, nós vamos nos localizando melhor sobre o tema e a importância que tem, porque a medida provisória, ela vai se transformar em lei, embora ela já tenha força de lei na medida que o presidente assina, né? Mas agora, aprovando na Câmara, na Comissão, na Câmara e no Senado, ela é lei. E essa lei altera um pouco, significativamente, a vida das nossas unidades de conservação. E eu queria já aproveitar e dizer aqui, presidente Ricardo, também o Ivan, que é gestor do parque, e os demais, há um interesse muito grande, tanto de nossa parte, como presidente da comissão, como também do senador Jorge Viana, que é o relator, que a gente entre, né, de forma mais, digamos assim, organizada, com consciência, com base legal e jurídica nesse tema do uso público dos parques nacionais, né? Das unidades de conservação, para que a gente possa tirar daí não só a sua própria sustentabilidade ambiental, mas também dividendos econômicos, geração de oportunidades, emprego e renda com as nossas unidades de conservação. Comparando o Brasil com vários outros países muito semelhantes aos nossos, nós estamos a algumas léguas de distância para alcançarmos esse objetivo, né? Acho que esse debate nós vamos fazer aqui, eu tenho algumas posições, algumas afirmações para fazer, e que nós não estamos aqui tratando somente do Parque Nacional do Iguaçu, nós estamos tratando de uma lei para o Brasil, né? Para todas as 228 unidades de conservação do Brasil, né? Então, essa é a minha primeira introdução, né? Dar as boas-vindas a todos e passar aqui para que o presidente do ICMBio, o Ricardo Suavinhas, que faça uma apresentação do que é que está, né, em debate nesse texto da medida provisória, porque quem elaborou a medida provisória não foram os deputados nem os senadores. Quem elaborou a medida provisória foram eles, né? O Instituto Chico Mendes, o Ministério do Meio Ambiente, com toda a parte do governo, a parte executiva. Então, cabe a ele nos apresentar e nós vamos fazer um debate em cima dessa apresentação e de outros elementos levantados aqui. Tá bom? Com a palavra, então, Ricardo, se você quer ficar de pé, não sei se os demais, se nós vamos ficar aqui na mesa, vamos ficar aqui na frente para poder acompanhar a apresentação dele, depois podemos voltar, né? Tudo bem. Bem, obrigado, deputado. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa, cumprimentando o deputado Silvio Couto, cumprimento todos os integrantes da mesa, que agora saíram um pouquinho para poder assistir, meus colegas aí do ICMBio, trade turístico aqui de Foz, enfim, concessionários, todos presentes aqui nesse debate público, assim que está sendo chamado, né, deputado? Bem, eu, desde o momento em que o deputado propôs aqui essa reunião, nós, lá da diretoria do ICMBio, achamos muito oportuno. É um tema de extrema importância. Aqui, para Foz do Iguaçu, a gente tem um bom exemplo do que é um parque
bem implementado e funcionando bem, né, protegendo bem sua biodiversidade, aproveitando bem os atrativos e gerando emprego, renda e oportunidades a partir da conservação. E é nessa linha que o ICMBio tem buscado trabalhar como gestor de um conjunto bastante grande de unidades de conservação, e para isso que nós, além de cuidar do dia a dia, a gente fica sempre pensando nas estratégias, né? Como que a gente faz para vencer esses desafios todos e melhorar nossos serviços, e no momento, principalmente naquele momento que nós assumimos, sem grandes expectativas de mais dinheiro, mais contratação de pessoal, mas precisando dar uma resposta à sociedade, tá? E aí, nesse sentido que nós propusemos, discutindo com a área central do governo, algumas ideias, falar, não, podem encaminhar um projeto de lei, e no encaminhamento acharam bastante interessante que poderia ser encaminhado com urgência, por isso que virou uma medida provisória e assim foi apresentada. Ela originalmente constava de mais alguns itens, né? Como eu disse, nós juntamos várias ações importantes ali que precisavam de lei, e mais no decorrer da discussão dentro do governo, alguns pontos ficaram com uma discussão posterior, talvez possa até ser reincorporados aqui na própria medida provisória por emendas, como já tem. E aí está lá agora em debate, como o deputado muito bem explicou. Mas antes de entrar propriamente no que está posto na medida provisória, eu vou pedir licença um pouquinho e paciência para apresentar um pouco melhor os nossos números, ou seja, o que são esses desafios e o porquê que a gente fez isso mesmo, e aí explicar didaticamente o que é a medida provisória. O Paulo Carneiro está aqui, é o nosso diretor de criação e manejo, ajudou muito nisso, está o Ivan aqui, o chefe do parque, toda a equipe. Aí depois, se vocês quiserem complementar ou no debate, vocês me ajudem, por favor, tá? Vamos lá. Bem, aqui é um cenário hoje das unidades de conservação federais. Nós temos ali, está 324 mais 4, porque é tão recente a criação dessas 4 novas unidades, tem 2 semanas, então a gente botou para ficar bem claro que, apesar de ter 324, há 2 semanas atrás foram criadas mais 4 unidades no mar, áreas muito grandes, e uma tendência mundial de proteger grandes áreas marinhas, então são 328, aí distribuído quase que equilibrado entre as de proteção integral e uso sustentável. Isso até 2 semanas atrás dava quase 80 milhões de hectares, isso representa em torno de 9% do território nacional, e com essas marinhas a gente mais do que dobrou em termos de área o número de unidades em todo o território, em termos de número de hectares em todo o território. Aqui é um mapa ilustrando, lógico, as grandes áreas estão mais concentradas na Amazônia, mas temos áreas bastante significativas em todos os biomas, e aí em diferentes proporções de representatividade. Vamos lá, Paulo. Então, assim, é considerado um dos 5 maiores sistemas de unidades de conservação do mundo, está entre os 5 maiores, e isso não é pouco, até pelo grau de implementação que elas têm. Tem muita unidade recente, que metade praticamente do sistema foi criado nos últimos 20 anos, e isso, para ser implementado e bem cuidado, é um desafio muito grande, né? Todos nós sabemos o tanto que é difícil. Bem, aqui é o nosso marco legal, tanto do SNUC, antigamente, antes do SNUC, tinha várias leis que criavam várias categorias de unidades, e em 2000, com a lei 9985, criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, e mais recentemente, há 10 anos atrás, 10 anos e meio, foi criado o ICMBio, o desdobramento do IBAMA, que, como o sistema foi crescendo, foi criado daí uma instituição especificamente para cuidar das unidades de conservação, as estratégias e programas para espécies ameaçadas, e também a área de espeleologia. Eu não vou entrar em detalhes aqui, são as atribuições do ICMBio, de executar toda a política de unidades de conservação, que vai desde a proteção,
todas as ações de implementação, inclusive poder de polícia. Mas é importante aqui tem uma última parte de espécies ameaçadas, enfim, mas também tem o item 5 aqui, que é programas recreacionais de uso público e ecoturismo, está bem destacado dentro da nossa lei, ou seja, com atribuição do ICMBio, nas unidades de conservação. Em frente. Aqui é só para dar uma passada, aqui alguns dados, tem muitos, nos 10 anos do ICMBio a gente fez quase uma retrospectiva, são tudo, eu digo que são números superlativos, que tudo são números muito grandes. Há alguns anos atrás a gente não tinha as famílias nas reservas extrativistas, por exemplo, cadastradas, então sem o cadastro das famílias e sem as CCDUs, que é a concessão, direito real de uso das terras dessas reservas extrativistas, é uma outra categoria. Aqui está todo mundo acostumado mais com o Parque Nacional, mas nós temos muitas outras categorias que a gente trabalha com famílias extrativistas, como essa aqui, e nesses últimos anos nós conseguimos mais de 3 milhões de hectares foram repassados como concessão de direito real de uso dessas famílias, e são mais de 40 mil famílias beneficiárias, ou seja, famílias que utilizam os recursos nessas unidades com essa característica. Então, hoje a gente cuida, enfim, tem cadastrado e são beneficiários, são mais de 50 mil famílias vivendo e beneficiárias dessas unidades de conservação, no caso das reservas extrativistas. Vamos em frente. E mais para passar alguns números, a visitação que tem... Poderia aqui ficar uma meia hora falando de números para vocês, nas várias categorias de unidades de conservação, mas peguei esses dois exemplos. Aqui a questão da visitação, embora a gente poderia estar muito mais avançado pelo número de parques nacionais, são 73, mas mesmo assim, olha o pulo que a gente deu aqui de 2016 para 2017. A visitação vem crescendo nos parques de maneira bem significativa, mesmo em momentos de restrição econômica no país, ela tem crescido, e de 2016 para 2017, ou seja, em 2017 a gente cresceu 20% em relação a 2016. Isso a gente atribui a abertura de novos parques, a divulgação, um trabalho bastante intenso com o Ministério do Turismo, com algumas agências dos estados também, a melhoria dos serviços nos parques, a própria demanda da sociedade, a nossa visão, o nosso entendimento é que cada vez mais as pessoas procuram estar mais em contato com a natureza. Isso é muito bom. Pessoas que saem para andar simplesmente numa trilha, saem para pedalar, como a gente vê em tudo que é cidade, né? Uma simples trilha para pedalar, então um pouco de segurança, um pouco de sinalização já atrai muita gente. Então é um salto bastante significativo, são mais de 2 milhões de visitantes aqui mesmo no parque. Quantos por cento foi? 2017 em relação a 2016? Foi bem representativo, aí, 100 e poucos mil, 12% só aqui em Foz, tá? Aqui no Parque do Iguaçu. Então é só para dar um exemplo de quando a gente oferece um bom serviço, e não só para os estrangeiros, mas para os próprios brasileiros, levarem sua família, ter uma recreação, uma boa experiência, tá? A coisa dá resultado. E vocês imaginam esses 2 milhões a mais de pessoas visitando as unidades, em termos econômicos, o que significa na região onde essas unidades estão. Vamos lá, por favor. Bem, para fazer e cuidar de tudo isso, a gente conta, fica ali hoje, nós estamos próximo de 1.800 servidores de carreira. A gente tem também os terceirizados, que são contratados via empresas de prestação de serviço, como vigilância, limpeza, como todos os órgãos têm. Contrato temporário, que são os nossos brigadistas, varia entre 1.100 e 1.500 por ano, que são contratos de até 6 meses, até a medida provisória, que é objetivamente para prevenção e combate aos incêndios florestais. E voluntários, que é uma novidade. A gente tem um programa de voluntariado no ICMBio há vários anos, mas de 2 anos para cá nós demos uma repaginada nesse programa, e dizem que no país nosso, voluntário, essas coisas não dão certo, que a gente vai para o país, né, em outros, vê todo mundo trabalhando, que é tão bonito, por que no país não dá certo? Dá certo sim, tudo dá certo no nosso país. Nós repaginamos o programa de voluntariado. Hoje a gente tem mais de 150 unidades nossas com voluntários trabalhando,
mais de 1.000 voluntários nas unidades de conservação. Saem uns, entram outros, mas isso é um espetáculo. Ajudam muito, ajuda na formação dessas pessoas. Às vezes nem são pessoas que estão em formação, tem pessoas também até idosas trabalhando, nos ajudando. E ajuda na conexão entre a conservação e as famílias, enfim, os seus meios, a divulgar e entender como é a gestão de uma unidade, um projeto de fauna, alguma coisa assim. Então isso aqui é a pérola da gente no momento, e a coisa mais bacana que tem acontecido aí nos últimos anos, esse programa de voluntariado. Vamos lá. Então vocês vejam que não são grandes números, né? Não é tanta gente que trabalha assim. Lógico que depois tem o pessoal das concessões, o Ivan pode falar mais um pouco, só que no Iguaçu varia entre 780 pessoas trabalhando dentro do parque via as várias concessões que tem lá dentro. Então, mas aí a gente chega lá depois. Bem, para cuidar de tudo isso, né? Lógico que a gente vai tocando o dia a dia ali da maneira mais econômica possível, bolando estratégias. É um sufoco, posso dizer para vocês, assim, a gente, mais ou menos de casa, não é fácil mesmo. Fora que tem regiões do país ainda onde tem desmatamento, tem roubo de madeira, como na Amazônia, em algumas áreas foram criadas as UCs justamente para conter o avanço do desmatamento. É um país de proporções aí continentais, não é simples cuidar de tudo isso. E aí vem várias estratégias com parcerias com municípios, com os estados, com ONGs, fundos que a gente faz privados com doações de dentro e de fora do país. Tem uma série de ações que a gente tem feito, voluntariado, como eu estava falando, doações, tem muita coisa. As polícias ambientais de vários estados nos ajudam, como aqui dentro do Parque do Iguaçu é um bom exemplo. Então, assim, abrir para as parcerias mesmo, de maneira muito organizada, e tem que ser. Mas nós vamos levantar e fazer uma análise do que a gente pode fazer, mesmo no momento de restrições econômicas, para ter ganho de escala, para a gente aumentar a nossa escala de trabalho frente a tudo isso e realmente prestar um serviço melhor e ampliar as possibilidades de uso, como para os extrativistas, para o manejo florestal nas flonas, tanto comunitário como empresarial, para abrir os parques que ainda não é que estão fechados, mas que é como se estivesse fechado, não tem nada ainda implementado, para pagar as terras de muitas famílias que têm terras ainda dentro das unidades, ficaram de uma certa maneira ali sem poder ter um uso, mas não tem indenização, tem de ao mesmo tempo você poder também ter isso liberado para poder fazer uma boa gestão. O que fazer para ganhar escala no momento daquele? Aí nós fomos atrás dos dinheiros que a gente já tinha. Tá? Por exemplo, nós temos que é a compensação ambiental, ela vem desde o SNUC, que não sei se todos conhecem, mas é um percentual do valor do empreendimento quando é de significativo impacto ambiental, que é convertido para criar ou implantar as unidades de conservação. E a maneira que tem de usar é a empresa fazendo a aplicação desse recurso. E aí, há uns anos atrás, o ICMBio bolou uma maneira de fazer, de criando contas gráficas na Caixa Econômica, e a gente executava o que eles faziam de agente financeiro, mas não foi feita uma lei. Aí, quando começou isso bem, porque assim, a empresa que executa, mas a empresa não quer executar. Tem empresa que tem várias compensações, como Petrobras, por exemplo, e outras. Ela falou, eu não sou gestor de unidade para ficar comprando terra nas unidades, fazendo obra, contratando gente. Eu não me nego a dar o dinheiro, mas e aí? Aí nós bolamos uma maneira, não tinha uma lei específica, o Tribunal de Contas foi lá e falou, não pode, tem que ter uma lei. Aí nós fizemos as contas, só de recurso acumulado que tem desde a criação do SNUC, passa de 1 bilhão para as unidades. Ou seja, a gente falou, nós precisamos destravar isso e fazer esse dinheiro chegar lá nas unidades, pagar as terras, fazer justiça com quem tem terra lá dentro, enfim, implementar essas unidades, ajudar na manutenção, enfim, tudo aquilo que é previsto no dinheiro. Aí, como tinha que ser por lei, a gente começou a trabalhar numa proposta de criação de um fundo para poder recepcionar esse dinheiro, mais ou menos como era feito, e fazer aplicação, não só gestão financeira, mas que essa instituição nos ajudasse nas aquisições. Tá? Aí veio o primeiro item. Segundo, nós avançamos, isso está há anos no ICMBio lá, fazendo novos estudos para novas concessões também, nos parques, concessões pequenininhas, outras mais robustas, mas o Tribunal de Contas já vinha anunciando há muito tempo que precisava de uma lei específica também. Aí nós criamos toda e já tinha mais ou menos um desenho de muito tempo no ICMBio,
para as concessões precisava também de uma legislação específica para dar mais segurança jurídica para os gestores, como para as empresas, possíveis empresas que viessem a entrar no negócio, se interessar pelo negócio, até para expandir e aumentar a competitividade relacionada a isso. Então, pegamos esse ponto também que vamos discutir. Aí tinha uma outra ideia, que era sobre os brigadistas. Que a gente contrata todo ano, mas são 3 meses, renovavam por mais 3 meses, são só 6, e eles são só para prevenção e combate ao incêndio. Nós falamos, pô, mas eles ficam às vezes esperando ter um incêndio na unidade, nem tem, podiam fazer outras atividades como já fazem nas unidades. Mas faz de maneira discreta e se expõe o gestor e expõe quem está lá trabalhando. Isso já era uma ideia antiga, né, Paulo? Nossa, lá de ampliar o escopo de atuação deles e ter um tempo maior também, até pelo custo que tem de capacitá-los, compra de EPIs, equipamentos e tudo mais. Então, também vamos discutir isso. E mais algumas questões menores. O que somado tudo isso aí, a gente teria pessoal de campo trabalhando mais tempo, teria o dinheiro destravado e ainda a possibilidade de mais parcerias com concessões, autorizações e tudo mais. Aí bolamos isso, né? Vamos discutir com o governo topou, e aí foi encaminhada a proposta da medida provisória, mas a parte das concessões o governo preferiu deixar para um outro momento, queria discutir mais e tal, foi encaminhado, vamos lá, Paulo. Bem, fiz só uma imagem aí para... Aí foi encaminhada a medida provisória com os dois itens. Pode ir para frente. Que um tópico era da compensação ambiental, vou tentar ser mais rápido um pouco, para não tomar muito tempo, e outro era relacionado aos brigadistas. Então, da compensação ambiental, o que interessa, o que tem de represado, eu diria assim, que até agora é um pouco mais de 1 bilhão, fora o que todo ano se incorpora essa conta de novos empreendimentos. E assim, eu chamaria a atenção que o que ficou na medida provisória é um fundo de caráter privado, porque o entendimento do Tribunal de Contas é que o dinheiro não é público, como a empresa que tem que fazer o investimento, não é um dinheiro de receita pública. Então, isso foi definido pelo Tribunal de Contas, pela área jurídica do governo também, que teria que ser um fundo privado. Um tópico importante é que ele desonera o empreendedor, ou seja, a maioria dos empreendedores no país, público ou privado, sempre reclamaram disso, de eles terem que fazer uma atividade que não é do costume deles fazer, não é da rotina deles trabalharem, como quem mexe com estrada, por exemplo, tem que ir lá implantar um parque. Quem explora petróleo, Petrobras tem mais de 40 compensações, 40 unidades contempladas em vários licenciamentos deles. Então, era um pedido já também que eles não se negam a depositar o dinheiro em algum lugar, mas não querem eles fazerem a execução. Então, desonera o empreendedor, a execução direta, que é o empreendedor fazendo, ela se mantém, porque ela está na lei, a gente não mexe nisso, ou seja, a empresa que quiser fazer, continua valendo, né? Mas cria a forma indireta, que essa instituição oficial que vai fazer, que é o gestor desse fundo. E a definição de um índice de correção monetária dos recursos, que antes era previsto por uma norma interna como o Selic, e a Selic, o entendimento de vários jurídicos, de várias empresas, não deixavam fazer também, porque diz que não é o índice correto, que é quando prevê mora e tal, e aí também o governo definiu, que não foi bem nosso, a área econômica que definiu qual era o índice que tinha que adotar. Vamos lá. Então eram coisas assim de empresas que judicializavam isso o tempo todo, porque não concordavam, e dessa maneira o nosso entendimento, inclusive foi representante, o deputado convidou, é pena que o senhor não podia, ficou adoecido no dia, mas inclusive o representante do Ministério de Minas e Energia colocou lá para eles, e falando em nome de todo o setor elétrico e mineral, que para eles estava de bom tamanho do jeito que foi encaminhado. Bem, aqui um pouco mais de detalhe, mas o ICMBio, né, pela medida provisória, o ICMBio tem que selecionar uma instituição financeira oficial, tá? Esse edital já foi inclusive lançado, já foi publicado para seleção.
Ele tem que fazer uma regulamentação. A primeira nós já fizemos também, a partir da seleção da instituição aí, vai ter uma portaria do Instituto que coloca as regras todas de como vai funcionar. E esse gestor, essa instituição financeira, a partir do momento que for selecionada, ela não só vai fazer a gestão financeira dos recursos, mas vai ser a instituição que vai fazer as aquisições para nós. Então, também desonera o nosso dia a dia ali de compras de bens e serviços, esse fundo vai fazer. Lógico que tudo seguindo aqui alguns trâmites, desde a destinação dos recursos pelo licenciador. Nisso a gente não mexe, a gente só está com a medida provisória criando uma forma de operacionalizar os recursos. A gente não mexe lá na lei do SNUC, onde define a destinação e regras de destinação. Aí o empreendedor ele se manifesta se tem interesse em aderir ao fundo ou não. Ele assina um termo de compromisso em cima de um plano de trabalho, uma por uma dessas compensações, e a empresa, enfim, o empreendedor deposita os recursos no fundo. Ele recebe uma certidão de cumprimento da obrigação. Então, com o licenciador, ele vai lá, apresenta aquilo. Com isso aqui, pelo menos no licenciamento, ele está aqui, está resolvido. E o ICMBio vai demandar a execução das ações para o agente financeiro, que ele vai fazer a execução de acordo com a planilha nossa. E lógico que vai ter todo um trâmite ali regulado de aceitação daquilo que ele compra, ou adquire ou executa, que é o ICMBio que vai ser quem vai fazer isso. Vamos lá. Bem, como eu disse, isso aqui vai nos dar um ganho de escala excepcional. Para ter uma ideia dos recursos discricionários que nós temos, e gira em torno de 200 milhões ano. A gente entende que isso aqui vai destravar um pouco mais de 1 bilhão de imediato, fora o que gera ano a ano, né? Para ter uma ideia, até hoje nós conseguimos de maneira direta, as empresas aplicando os recursos, foi 140 milhões em 23 unidades de conservação, e a gente espera que com o fundo a gente atinja. Hoje tem recursos destinados já para mais de 140 unidades de conservação, quase metade das existentes. Então, a gente crê fortemente que isso vai ter um ganho de escala muito, muito forte. Aqui uma ideia de valores por item que é previsto na legislação, que é a regularização fundiária. Tem quase 800 milhões para bagatela já desse recurso que já temos. Para implementação do seu, seja equipamentos, obras e tudo mais, um pouco mais de 200 milhões, dessas que já estão contempladas. Planos de manejo, pesquisa, criação de novas e outros recursos a definir. Vamos lá. Bem, esse é o da compensação. Eu dei uma passada rápida aqui. Eu sei que o assunto, para a gente que trabalha com isso, parece simples, mas não é tão simples assim. Mas não tem nada que não seja possível organizar. Outro ponto é a questão dos brigadistas, como eu expliquei. Vamos lá, Paulo. Esses brigadistas, o ano passado, o incêndio que teve na Chapada dos Veadeiros, teve uma cobertura pela imprensa bastante grande, acho que o país inteiro acompanhou muito bem. E ali está um bom exemplo, teve uma estiagem mais longa e o tempo de contratação não deu nem para cobrir Tem lugar que a gente escolhe, ou faz a prevenção ou faz o combate depois. Então isso a gente pede há muito tempo, que fosse expandido esse tempo. E basicamente o que nós pedimos a contratação ela passou de 3 meses por mais 3 meses, ela podendo ser até 1 ano renovável por igual período, Então deu uma flexibilidade e a gente adapta a realidade de cada unidade. Então ela gera mais economia com a capacitação na aquisição de EPIs, como eu falei, e ela amplia. Então são duas coisas nessa aqui. Ela aumenta o tempo e amplia o escopo de atividades. Vamos lá. Como eu disse, eles eram contratados só para isso, e agora terão ainda em algumas unidades a brigada de incêndio por um tempo menor, mas terão parte deles, os desenhos que nós estamos fazendo, não, Paulo? De parte deles poder ter uma cobertura maior, um tempo maior, e podendo fazer outras atividades que estão previstas na medida provisória, mas em nível auxiliar, porque em outro nível poderia
influenciar aí na questão das carreiras e aí teriam limitações legais, inclusive, mas no nível auxiliar não teria problema. Então, durante o período, eles vão poder ajudar nas atividades de apoio, em gestão de maneira geral nas unidades de conservação, com abertura, limpeza de trilhas, ajudar na educação ambiental, no apoio aos pesquisadores, fazendo sinalização, consertando uma cerca que arrebenta, por exemplo, enfim, dando todo aquele apoio à gestão das unidades. Só um pouquinho, na parte de pesquisa, aqui são só alguns exemplos que a gente trouxe, também poderiam estar ajudando os pesquisadores, como aqui, por exemplo, com o projeto de onças e outros que tem no parque aqui na região. Vamos lá. Na parte do trabalho com os extrativistas, nas reservas extrativistas, nos trabalhos de campo, no apoio à gestão participativa, no uso dos recursos. Vamos lá. E, basicamente, os ganhos com isso, que já tem do jeito que é hoje, mas lógico que isso vai ampliar, são características bem interessantes desses brigadistas. Como que é a maneira que se contrata? Isso tem muitos anos. A gente contrata no local. Então, gera emprego, gera uma conexão maior com essas comunidades do local, porque elas, não é, lógico, uma visita na unidade, né? Um visitante vai numa unidade, a pessoa já se sensibiliza de ver uma beleza que nem aqui no Iguaçu, várias, né? Não só as cataratas, mas as trilhas, a mata, os animais, enfim, tudo isso já faz a pessoa refletir, enfim, traz ela numa conexão maior com a natureza. Você imagina um morador do lado que tem a oportunidade de trabalhar na unidade durante meses, ou 1 ano, 2 anos, o grau de, aí ele entender realmente como é o trabalho de uma unidade, o dia a dia de uma unidade, a conexão que isso favorece ali, né, com essas famílias. Então isso é muito bacana, porque todo esse pessoal é contratado no local, nas regiões. São feitas capacitações e depois disso são escolhidos aqueles que têm mais aptidão ali para trabalhar com o desafio que é colocado. Então, como estava dizendo, o envolvimento maior da população, geração de emprego e renda, e contribuindo para o desenvolvimento da região, mas para o cuidado das unidades de conservação e prestação dos melhores serviços. Então, assim, o que ficou nessa medida provisória são esses 2 itens. Isso é muito importante para nós. Não é pouco, sabe? É um recurso que ele não entra na conta lá do déficit fiscal, porque ele não é um recurso público, ele não faz parte do orçamento da União, é um recurso privado, operado por um privado para chegar ao serviço. Nós, ICMBio, vamos receber isso em bens e serviços nas unidades. Então, assim, não é que é menos trabalho fugindo do trabalho, mas é mais uma instituição fazendo aquisições de bens e serviços. Vocês sabem, quem é da área pública, o trabalho que dá, é difícil ter dinheiro, mas quando a gente tem dinheiro, dá muito trabalho também conseguir gastar e gastar bem, gastar certo, gastar correto, né? Então, isso vai nos dar outra escala de trabalho, outra possibilidade com esse pessoal de campo. Também, a maioria das unidades, a gente só tem analistas ambientais ou administrativos. Dessa maneira, nós vamos ter o pessoal de campo, que isso é importantíssimo, é que nem numa fazenda, né? Não adianta ter só o capataz, o engenheiro, não sei o quê. Você tem que ter o povo de campo ali, né? Na unidade também, a gente tem que ter o pessoal de campo. Então, isso vai ajudar muito. E, como o deputado colocou antes, tem várias emendas colocadas, algumas emendas dizem respeito à questão do funcionalismo público, estão sendo discutidas, e tem emendas também trazendo de volta para a medida provisória, que era a proposta inicial, a questão das concessões também, de maneira resumida, mas trazendo a questão das concessões. Isso está em debate. O relator, amanhã, a entrega a apresentação do relatório lá na comissão especial, e lógico que quem vai decidir é o relator, junto com o presidente, que vai ser apresentado, mas assim, em conversas, tudo indica que a parte das concessões vai passar a fazer parte da medida provisória, né? A gente espera, deputado, e falando para quem depois vai nos ouvir, vai reverberar o que a gente fala aqui, a nossa
expectativa é muito forte, a gente acredita muito que vai ser aprovada. Lógico que tem os tempos lá, é tudo muito rápido, não é simples, né, deputado? Você está há muitos anos, ela sabe disso. Mas, assim, a acolhida da medida provisória foi muito boa, eu diria. Na audiência pública semana passada, o Ivan estava até lá, por acaso, e as falas todas, acho que foram, sei lá, umas 15 falas mais ou menos, dos diferentes setores, todos foram favoráveis. Lógico que com várias sugestões, né, de um sistema de controle desse fundo, acompanhamento, transparência e tudo mais, que vai ter que ter. Até isso é muito bom, porque deve ser um banco oficial, então eles mesmos já têm regras próprias desses bancos, e nós vamos desenhar isso muito bem. Então vieram várias sugestões assim, de aprimoramento, mas todas as falas, até o senador virou e falou assim: olha, o tempo todo meu de congresso, o senador Georgiano, falou assim: eu nunca vi uma matéria entrar aqui no Congresso Nacional e vir para uma audiência pública e ser unanimidade. Não teve nenhuma instituição falando contra. Né? Isso nos alegrou muito, que assim, pelo menos aponta que a gente entende que está no caminho certo, que propôs algo que é correto, é para o bem das unidades, é para o bem do país, é para o bem da sociedade, para o bem da nossa biodiversidade, enfim, que traga muito mais condições de manter todo esse patrimônio belíssimo e fantástico que o nosso país tem. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Ricardo, presidente do ICMBio, pela exposição. É claro que vamos provocá-lo ainda, né? Estamos aqui, eu acho que para isso, o debate é público, nós podemos tirar daqui uma orientação para o relator, né? De algumas questões, talvez, que a gente ache fundamental e importante. Eu queria chamar de volta a nossa mesa aqui, rapidamente, porque a gente queria ouvir cada um de vocês sobre a exposição do Ricardo, né, por 3 a 5 minutos cada um. Por favor, vamos. Acho que vai começar o Ivan, né, que vai complementar, né, o que o chefe maior disse. Né, Ivan? Eu queria registrar também a presença e chamar para a mesa o vereador Celino. Eu ia chamar de senador, né? O Celino, que tem nos ajudado muito na viabilização desse evento aqui, no contato com o hotel, com a infraestrutura aqui, que é o nosso contato aqui em Foz do Iguaçu. Depois ele vai fazer uma falinha rápida aqui também para agradecer o pessoal aqui do local. Por favor, sentem aí. Eu queria, antes já de... a secretária de Meio Ambiente aqui de Foz do Iguaçu, Ângela, por favor. Participa com a gente aqui desta mesa. Vamos fazer quase uma mesa, daqui um pouco é um círculo aqui, uma mesa redonda para todos debaterem os assuntos aqui. O presidente saiu? Ah, tá. Eu já vou fazer, e você já sabe bem por quê, uma breve colocação, quase como uma provocação sobre esse tema. E que talvez é o que mais motivou a gente a vir fazer esse debate em Foz do Iguaçu, que é o tema das concessões, que é o tema do uso público dos parques, que, como disse o presidente, era uma ideia inicial da medida provisória. Inclusive a gente tem um texto aqui, o texto inicial, o foco principal era este, porque há um clamor nacional e no mundo inteiro, inclusive esse é o ano internacional, 2017 foi o ano internacional da conservação dos parques, das unidades de conservação. E esse tema, ele tem um apelo, né? Cada vez maior para que a gente abra mais os parques, claro, com o devido cuidado, com a estrutura necessária, com as políticas e com a base jurídica legislativa necessária. Mas há um clamor. Nós, como eu disse inicialmente aqui, nós estamos a algumas léguas, né, de alguns países que fizeram disso um grande instrumento de geração de empregos, riqueza e de preservação e educação ambiental. Bom, esse era o tema. Eu, inclusive, tenho aqui a emenda da primeira versão da medida provisória, ela era focada nisto.
E depois ela veio focada nesses 2 pontos que o Ricardo nos apresentou. Estou falando isso, Ricardo, porque é um debate público. Nós temos lá 2 emendas que podemos aproveitar, que é a emenda número 9, me parece, e a emenda número 30. A 30 é do senador Dalírio Beber, de Santa Catarina, que vai nessa direção, que a 9 eu acho que é de um deputado de Minas Gerais, não lembro o nome dele agora. São 2 emendas que trazem para o tema da medida provisória e que possivelmente o relator acate elas ou parte delas, para que nesta lei que vamos produzir lá a partir da medida provisória, a gente possa dar algum passo já sobre a questão das concessões e das autorizações, né, para uso público das unidades de conservação. Então esse tema, para mim, é um dos temas mais importantes, que eu acho que é fundamental, porque aqui eu vejo vários setores ligados ao turismo e a esse setor econômico é muito importante em Foz do Iguaçu, como é em Capanema, daqui o secretário de Turismo, o prefeito, o vice-prefeito, como é em qualquer uma das cidades ou dos municípios no entorno do Parque Nacional do Iguaçu. Portanto, é um tema fundamental que nós queremos também colocá-lo em debate, e queria já na minha provocação, Ricardo, dizer da minha alegria de ver que há uma evolução no Ministério do Meio Ambiente, no Instituto Chico Mendes, digamos assim, uma evolução para essa nova concepção sobre as unidades de conservação. Acho que estamos avançando, tanto é que a coragem de vocês, inicialmente, de apresentarem a proposta nos alegra, né? Nos alegra. Depois, por decisões do Planalto, foi tirada esta parte, mas nós queremos retomar, e vamos retomar com o debate nas emendas colocadas. Porque eu acho que é muito importante. Nós temos um espaço enorme a partir do Parque Nacional do Iguaçu e de tantos outros parques para o turismo natural, o turismo ecológico. Eu passo muito aqui na Argentina também, conheço um pouco da realidade argentina, do Parque Nacional Argentino, e nós precisamos avançar nessa direção. Acho que nós vamos ampliar as oportunidades e com isso também melhorar a sustentabilidade das nossas unidades de conservação. Então eu queria deixar esse ponto para vocês fazerem um comentário depois e abrir aqui. Acho que vamos começar com o gestor do parque, né, com o Ivan, e depois, acho que na sequência, cada um queira dar a sua opinião, a sua participação aqui, e se a mesa não complementar, tudo abrimos para quem queira também dar alguma colaboração, alguma contribuição aqui desse nosso plenário, né? E aí eu acho que vamos ver se até o meio-dia nós encerramos e ficamos depois às 14 horas fazer algumas visitas aqui no Parque Nacional do Iguaçu. Com a palavra, Ivan. Obrigado, deputado. Bom dia a todos. Obrigado para muitos que atenderam ao nosso chamado, né, para participar, acompanhar esse importante momento, esse importante debate. Eu quero fazer um gancho da fala do Ricardo e do deputado, de reforçar, apresentar algumas informações, talvez não sendo redundante, a maior parte das pessoas que acompanham isso, a importância dos serviços concessionados, os serviços permissionados, a uso público no Parque Nacional do Iguaçu, quanto ao seu aspecto de reflexo na sociedade, e aqui principalmente, aproveitando o conjunto de empresários que está aqui. A gente tem com o Parque Nacional do Iguaçu uma grande evolução, né, não só na conservação da natureza, a efetividade da conservação da natureza, muito bem dito pelo Ricardo, mas também uma grande evolução no processo de uso público, na qualificação e melhoria do uso público do Parque Nacional do Iguaçu. Esse é um processo que tem aí 20 anos, é uma história, passaram por vários gestores que nos antecederam, né, marcaram papéis importantes no parque, e de toda sorte essa evolução, essa melhoria, essa qualificação na visitação, e isso se deu e se dá fundamentalmente devido aos serviços concessionados, aos serviços permissionados, às concessões que podem oferecer uma melhoria de qualidade, que pode oferecer uma evolução constante, e a gente aproveita aqui, nós somos dois, Adriano está ali, Fernando, Adélio, dois parceiros concessionários. Nós temos 6, podemos dizer que nós temos 6 contratos de concessão no Parque Nacional do Iguaçu, 5 concessões claras, o hotel a gente considera como uma concessão, apesar de ser um arrendamento, mas esses 6 contratos de concessão, eles geram
Ricardo colocou alguns números, a gente não vai saber exato, mas a gente pode falar que aproximadamente 1.000 empregos diretos são produzidos por esses 6 contratos. E a gente talvez possa imaginar o quanto que qual é o impacto na socioeconomia local, principalmente de Foz do Iguaçu, o resultado dessa licitação. Não é pequeno, é grande. Isso se deu, como eu falei, é uma evolução, a gente está em constante evolução nas relações público-privado, nas relações do Parque Nacional com os empresários, na evolução desses contratos. E por isso é fundamental que fico extremamente feliz de ter retornado como emenda à medida provisória um marco regulatório das concessões, o que vai gerar uma segurança jurídica, que vai promover uma segurança, foi levantado já pela CGU, questionado sobre isso. Nós vamos ter uma regulamentação clara, efetiva para os serviços concessionados, não só para as grandes concessões. E aí aproveito, Guilherme, o pessoal de Capanema, que é os pequenos serviços. Esse marco regulatório vai dar uma segurança às grandes concessões, mas também aos pequenos serviços permissionados, concessionados em municípios que nem Capanema, Capitão Leônidas, Céu Azul, especificamente aqui da nossa região, São Miguel, ou outros municípios. Tem alguém de Serranópolis aqui também. Ou seja, a gente tem precisa disso, isso é um avanço muito grande. Então a minha fala é nesse sentido, esse marco regulatório, a importância dele. E aproveitar, sinto a ausência do senador, né? A gente estava com uma grande expectativa, o senador está aqui, e convidar a todos à tarde para uma visita técnica ao Parque Nacional do Iguaçu, que a gente possa verificar em loco algum dos serviços, alguns dos avanços. Então, parabéns pela iniciativa, deputado. A gente está aqui sempre pronto ao debate para atender essas pessoas. Obrigado. Eu quero registrar aqui também, eu não me apresentaram, mas tem alguns representantes de comunidades indígenas aqui. Não sei se ainda estão aqui. Sim. Depois, talvez vocês também possam rapidamente se apresentar e manifestarem aqui as suas expectativas em relação a esse tema, né? Prefeito Américo Belé, vamos seguindo aqui uma falinha rápida aí de cada um, os comentários, alguns acréscimos, né? E aí podemos seguir, não precisamos demorar, pode passar diretamente para o próximo, se apresenta e faz a sua fala aqui de uma forma bastante breve, para a gente poder ouvir também, talvez mais algumas pessoas aqui. Bom dia a todos. Cumprimentar mesmo, falar para o presidente Ricardo que as nossas reivindicações no nosso município, temos o Milton aí, que foi 8 anos prefeito, e realmente o nosso município, Capanema, foi um dos municípios assim, que tenho certeza que foi um dos mais prejudicados. Então, com essa MP aí, a gente espera agora que alguma compensação tenhamos no nosso município. O Ivan também sabe das nossas necessidades lá, sabe o que aquele povo passou, que é uma cidade ainda após o fechamento do estado da colônia. Nós tínhamos 27, 28 mil habitantes, hoje estamos com 19. O povo parece que teve se desestimulou. Então hoje o nosso município é carente. Temos nosso ICMS ecológico um dos menores, temos uma faixa de 67 quilômetros do nosso Rio Iguaçu. E uns falam que o Rio Iguaçu, o parque até o outro lado do rio, e uns falam que até a metade. Então, presidente, é um apelo que o nosso município faz, que seja olhado com bons olhos. O Ivan também é um grande parceiro nosso. O Milton sabe que antes do Ivan, os demais não foram não olharam com bons olhos ao nosso município. Então, eu acho, presidente, que hoje é o dia que Capanema chora as mágoas, porque Capanema realmente foi o município que mais foi atingido. Hoje nós viemos pela Argentina para chegar até a Arganel, senão temos que fazer pela BR lá, e o povo nosso lá, ele reclama com razão, reclama com sentimento. Então, hoje é uma hora de lamentação praticamente. Eu, nesse deputado aí, eu sou do Couto, sabedor das necessidades do nosso município.
Então, alguma parceria temos, né, Ivan? Pouquíssimas, mas começou agora. Então, esperamos ter uma compensação, presidente. Nosso muito obrigado. Bom dia a todos. Eu sou Ivone Barfaldi, sou da Casa Civil, representando o governo do Estado. Em primeiro lugar, eu queria agradecer aqui hoje, depois de uma explanação que o nosso presidente Ricardo falou. Você foi muito rápido e muito supimpo, como nós falamos aqui, porque você deixou muito claro a vontade e o desejo, né, para que tudo aconteça, né? E eu acredito que com essa tua vontade, essa tua força que você está tendo, as coisas vão acontecendo. Porque Foz do Iguaçu, através da pessoa do Ivan, a gente tem participado em várias reuniões referente a preocupações dos parques, que tem que crescer, mas sim com preocupações, né? Isso tudo pelo nosso apoio do nosso deputado aqui também. Eu acredito que tudo vai acontecer e nós realmente vamos ter um sucesso muito grande. E a gente vai ver a nossa cidade de Foz do Iguaçu bastante assim, prestigiada, vamos dizer, pelo fato de ter um parque tão bem cuidado aqui pela nossa pessoa do Ivan, né, Ivan? E dizer a vocês que eu estou muito satisfeita e que o governo do Estado é parceiro nisso tudo. Dizer que eu acho que nós estamos todos aqui no caminho correto, certo? E agradecer muito ao senhor deputado que está acompanhando essa MP 809, que eu acho que foi importantíssimo ter saído do papel já, vamos dizer, já é uma lei, né? Então, eu acho que tudo vai acontecer. Ricardo, você não é a primeira vez que eu te ouço falar, já em outras situações, e eu acho assim, que você é uma peça fundamental disso tudo. Parabéns, parabéns a todos nós que merecemos esse apoio e queremos agradecer a pessoas tão importantes, tão relevantes nesse desenvolvimento. Muito obrigada a todos. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do deputado federal Assis do Couto, presidente ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade. Quando se fala, já o nome já se diz muito claro pelo objetivo. E cada um nominado aqui na mesa, né? Adélio, Felipe Gonçalves representando o turismo, e a cada um, né? O Ivan, e também os convidados que nós convidamos, né? Rosilda, secretária de Meio Ambiente, aqui a Ângela, enfrentando agora seu início de caminhada aqui, assumindo uma pasta muito importante, Fernando, enfim, né? Dona Gilda, vem lá do Paraguai, acompanha com os indígenas, cada um de vocês. Sou o primeiro vice-presidente da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu e é uma grande responsabilidade estar aqui e também é um grande prazer atender um chamado do deputado, a qual nos solicitou um espaço para que pudesse fazer esse debate tão importante para a nossa cidade e a região, né, quando se fala de conservação ambiental. Não podemos deixar de agradecer, deputado, a gentileza da dona Iraci, do Marcelo Sucella, de ter cedido esse espaço para nós de forma gratuita, com interesse realmente na promoção da nossa cidade e de todas as ações que a gente possa promover. Então aqui, deputado, a todos aqueles que são de fora, aos prefeitos, né, e também que vieram de Brasília, nós podemos afirmar uma coisa: nós temos muitos parceiros aqui, né, Léo? Pessoas realmente que arregaçam as mangas e têm interesse realmente, assim como aqueles que já fazem parte das concessões, como o Parque das Aves, né, a hotelaria, o próprio Parque Nacional. E quando se fala em conservação ambiental, se falamos de conservação de vida. Quando se fala, como o presidente também colocou, e o deputado, que é uma condição de valorizar aquilo que é nosso, utilizando o material humano que já está na área, é valorizar e também promover a consciência ambiental das pessoas que ocupam os espaços para conservar ainda mais, porque faz parte da sua sobrevivência. Como também já conversamos com o Fernando, e tem um trabalho muito bonito da Catarata de Cia, que é em busca da sustentabilidade econômica, sem deixar de lado a grandeza da sustentabilidade ambiental. Então, estamos aqui à disposição, agradecemos poder participar desse momento tão lindo e maravilhoso,
em especial hoje, que é um dia de feriado nacional, né, deputado? Hoje eu completo 51 anos de idade e me sinto realmente presenteado por cada um de vocês com a presença aqui, participando desse evento maravilhoso. Obrigado, Deus abençoe a todos. Almoço é por conta, então? Cantei um almoço. Bom dia a todos. Vou sair um pouco para o lado para não ficar de costa aqui para a colega Ângela, tá? Meu nome é Lourenço Kirten, eu sou diretor de desenvolvimento de turismo da Secretaria Municipal de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos. O nosso secretário Gilmar Piola está em viagem a São Paulo, tratando de alguns temas inerentes. Nós estamos aqui com 12 representantes, meu colega Leandro, que faz parte também do Conselho do Parne. E gostaria de saudar a mesa, ao Ricardo, ao deputado Assis do Couto, né? E assim, é interessante a gente ver, essa é a segunda vez que nós estamos numa oportunidade de falar de recursos para o município, para os parques nacionais. O primeiro é o resultado daquela ação que várias pessoas daqui participaram, aquela ação judicial, que eu tenho um recurso aí disponível para ser utilizado, tem que ser definido como. E agora também, novamente, um recurso que está parado, uma parte do recurso parado, e que pode ser aproveitado para as unidades de conservação, para a utilização do ICMBio. Quero dizer que o turismo, nós do turismo, nós somos parceiros, tanto que se nós pegarmos as pessoas que estão presentes aqui hoje, nós temos 3 ali na mesa, mais Fernando, todos os colegas aqui da área de turismo, não vou nominar um, mas o turismo está mais uma vez em peso para dar o apoio. Mas ao mesmo tempo que nós gostaríamos de dar o apoio, Ricardo e também o deputado Cícero Couto, eu não sou conhecedor do projeto, infelizmente, assim, a gente não tem ainda toda essa programação, mas existe uma preocupação. Como vai acontecer essa distribuição desses recursos que estão ali acesos, né? Para quais unidades de conservação? Para quais atividades vamos? Nós, em Foz do Iguaçu, nós estamos com uma preocupação gigantesca. Nós estamos aqui com o Ivan, o maior conhecedor de todo, eu acho que mais quem esquenta a cabeça, com as nossas trilhas em uma situação muito desconfortável. Nós tive o prazer, mais uma vez, de visitar o lado argentino. E nas trilhas nós apanhamos de 10-0 para os argentinos. Está na hora da gente aproveitar esse recurso e ajudar melhor também o turista que está vindo aqui. Para que o cadeirante possa fazer a visita. Eu vi na Argentina o cadeirante fazendo a visita de toda a trilha, indo na garganta do diabo, sabe? Tendo aquela expectativa, aquela convivência. E em Foz do Iguaçu nós temos um sério problema. Então a minha preocupação é de mais uma vez ter um fundo bilionário e na hora da distribuição desse recurso, porque o Parque Nacional do Iguaçu, ele já se sustenta sozinho, ele é um grande parque, ele está de parabéns, então ele não precisa do dinheiro, vamos ajudar os pequenos. Não, acho que nós precisamos ter uma regra de distribuição desse recurso para que aqueles que recebam continuem recebendo bem, porque nós sabemos que da forma que está, né, posso usar aqui, né, Adélio, a nossa visitação em cada final de semana prolongado, o turista não está mais levando uma boa visitação de Foz do Iguaçu. Então essa é a única preocupação. Achei o projeto espetacular, porque realmente aproveitar dinheiro que está parado para utilizar naquilo que é necessário. Então é isso que eu gostaria de falar. Muito obrigado. E nós do turismo estamos, com certeza, todos aqui, represento todos aqui, o Felipe vai falar, nós estamos à disposição para contribuir nesse processo. Um bom dia a todos. Bom dia a todos e a todas. Saúdo a mesa, todas essas representações importantes. Eu sou Ângela Meira, estou atualmente como secretária municipal de Meio Ambiente. Pasta esta que tem enormes desafios, mas também tem vários elementos a favor. E um deles é que a nossa cidade é acolhida pelo Parque Nacional do Iguaçu e o acolhe também. Nós estamos atualmente nos colocando à disposição nessas importantes discussões, nesses debates de políticas públicas que só nos fortalecem. Nós estamos aqui com outros 4 técnicos da Secretaria, desde o início das discussões. Eu estava em outro compromisso, mas estamos presentes, vamos nos inserir nesse debate
até porque é de extrema importância, não só para a nossa cidade, como para todo o Brasil, né? Que é abastecido por essas políticas que aqui são criadas. Obrigada e bom dia a todos. Bom dia a todos. Eu sou Jurema Fernandes, representando o Parque das Aves. Acho que da mesa, uma das únicas instituições privadas aqui. Me sinto honrada em fazer parte. Obrigada pelo convite de compor a mesa. E antes de mais nada, gostaria de parabenizar todo o ICMBio, na pessoa do Ricardo Suavinski, toda a equipe que trabalhou, que batalhou, né, nessa MP. As ações aqui apresentadas, eu acredito que são de extrema pertinência para as unidades de conservação como um todo, e a gente manter cada vez mais o nosso turismo ativo, né? Todos aqui sabem, para Foz do Iguaçu, a importância que tem o turismo, e não só para Foz do Iguaçu, mas para o Brasil, como também muitas falas aqui ocorreram, do que acontece em outros países, em outros locais, que nós temos um potencial enorme para avançar, e ao mesmo tempo uma dificuldade aí de agilidade, de recursos, e ter essa energia para buscar alternativas como essa realmente nos engrandece muito. Não quero me alongar muito na minha fala, mas agradecer e nos colocarmos, sobretudo, em apoio, né, e sermos parceiros no que for preciso. Nós trabalhamos muito, muito nessa questão da conservação, mesmo como instituição privada, nós entendemos por estarmos colados ao Parque Nacional, é a nossa obrigação, o nosso compromisso, né, preservar isso. Mudamos a nossa missão nos nossos últimos 2 anos, como um centro de conservação da Mata Atlântica, do nosso bioma, qual nós estamos inseridos, e não podia ser diferente nós estarmos apoiando essa ação e estar à disposição para o debate. Obrigada. Bom dia, Felipe Gonçalves, presidente do Conselho Municipal de Turismo, deputados, senhoras integrantes da mesa, muito bom dia. O Contur, ela congrega as principais instituições, são 32 no total, empresariais, técnicas, privado, também profissional. Então, praticamente estamos todas as instituições que representam o desenvolvimento do turismo aqui, em especial o ICMBio, que também é nosso conselheiro. Então, eu vou falar aqui, mas eu vou pedir na sequência o concurso aqui de algumas pessoas que estão aí na plateia e que são conselheiros, representantes das instituições em nome da qual eu falo, mas que certamente não será aquela unidade de pensamento, porque é um fato novo para nós essas colocações aqui, e nós não tivemos assim um tempo, vamos dizer, para discutir em conjunto. Então eu vou pedir aqui que depois o próprio Paulo Ângelo, o Fernando Marte e ali do Adério, ou mesmo o Leandro, também se manifestem, mas no conjunto eu vou dizer aqui que está de parabéns essa iniciativa. Nós estamos recebendo assim com muita expectativa positiva, no sentido de que finalmente os parques, os gestores efetivamente possam aplicar os recursos em atividades que eles entendam dentro da sua expertise, do seu conhecimento, e o que vai trazer de maior benefício para aquela unidade ou para aquelas unidades dentro do conjunto de todo o Brasil. É um avanço no nosso entendimento
ela coroa de êxito, vamos dizer, a luta de tantos quantos nos antecederam por aqui, não é, Ricardo? Já nos conhecemos de muitas reuniões e discussões, todos buscando um mesmo objetivo, que é ter um turismo sustentável, ter o nosso parque cada vez de forma mais preservada, mas cada vez mais próximo da sociedade que a rodeia, que são os municípios lindeiros, e também gerar emprego e renda, como de fato gera, e manter esse entendimento positivo, que é um exemplo que acredito deva ser seguido em todo o Brasil, dessa comunicação permanente entre os atores, sejam do ICMBio, os concessionários e também os atuantes no turismo da cidade, de forma que, inclusive, deputado, nós decidimos em conjunto como até fazer a promoção do destino de forma positiva e que isso traga melhores resultados para todos permanentemente. Eu colocaria aqui que nós temos uma pequena experiência local com o nosso fundo, na qual também o ICMBio é um dos principais atores, que é o Fundo Iguaçu de investimento e promoção do turismo, onde os passos seguintes após a sua criação foram o aperfeiçoamento de como fazer a gestão dos recursos e como fazer para melhor aproveitar as iniciativas, que é o PEAR, que é o Plano de Aplicação de Recursos, onde participam diversas instituições na gestão desse processo, ou seja, não tirando nenhuma autonomia da gestão, mas sim procurando colaborar para melhor ser investido os recursos. Então, eu colocaria aqui, além de agradecer, apoiar, também um pedido no sentido da clareza com os próximos passos, né, de como será essa gestão e de que forma a iniciativa privada ou mesmo as comunidades. Essa medida provisória, pela explanação do Ricardo, presidente, a gente vê a importância que ela tem para o país, para a conservação do meio ambiente, de destravar um recurso que pode ser a grande alavanca para grandes realizações, né? A gente vê com preocupação a questão ambiental, o incêndio lá na Chapada foi um episódio que mobilizou o país, e o que a gente viu naquela oportunidade foi justamente algo marcante, né? Que a população em si, ela é muito interessada. Quantas pessoas, quantos voluntários se deslocaram até lá e até colocaram a serviço do meio ambiente aí, né? Se abraçando na causa de contenção daquele incêndio. Então, o Ricardo falou muito na apresentação dele de aproximar a sociedade da causa ambiental. E o que nós estamos aqui tratando, eu acho muito importante, é isso: como nós vamos conseguir sucesso nesse objetivo de ter envolvimento da sociedade, de ter a participação da sociedade na causa ambiental. E um dos caminhos muito importantes é a participação da iniciativa privada. Essa participação da iniciativa privada de forma consciente, de forma responsável, e essa importante participação da iniciativa privada junto ao poder público, nas parcerias, né? Porque o papel do poder público, muitas vezes ele encontra barreiras, encontra limites na execução, como é o caso da SMP, onde você precisará ter a participação também da iniciativa privada.
E o foco maior que eu vejo é ter uma participação consciente, e não há como sem que exista uma aproximação. O que a gente vê no caso do turismo aqui no Parque Nacional do Iguaçu foi uma grande transformação na consciência da sociedade, da comunidade local. O turismo, antes do parque ter essa abertura, do processo de concessões, ele tinha um distanciamento muito grande do setor privado, dos taxistas, dos donos de veículos de turismo, e faltava uma consciência adequada. Muitas vezes a gente tinha um atropelamento de animais pela circulação de carros de turismo no parque, fora de uma quantidade desejada, sempre há um risco. Mas o que a gente vê é que com o tempo e com a atividade turística, hoje a consciência de taxistas, de transportistas de turismo, de todas as pessoas que estão envolvidas no turismo do Parque Nacional do Iguaçu, ela foi muito ampliada. E essa ampliação dessa consciência, ela só foi possível porque houve a abertura para que essas pessoas pudessem trabalhar, pudessem desenvolver a sua atividade profissional, pudessem ter renda com essa atividade profissional, e dessa forma eu acredito que foi um avanço muito grande. Hoje, todos os segmentos de turismo de Foz do Iguaçu têm uma consciência muito maior em relação à importância da conservação do meio ambiente, da importância da conservação do Parque Nacional do Iguaçu. Quando a gente tem o aumento da população de onças pintadas ser constatado, ser confirmado, esse fato ele é comemorado por todos, né? É comemorado pelas pessoas que trabalham no poder público, pelas pessoas que trabalham na iniciativa privada, e é isso o que a gente vai ter no futuro quando principal ganho. Então, o que eu queria deixar essa mensagem de que a iniciativa privada seja pensada como parceira do poder público na conservação do meio ambiente, que o turismo é uma grande forma de promoção do desenvolvimento social, econômico, mas do desenvolvimento também de uma consciência ambiental na população, que o turismo ele proporciona essa experiência transformadora. Então, além do profissional que está engajado, que está desenvolvendo a sua atividade profissional, também as pessoas que realizam aquela experiência, que são os turistas, elas são impactadas, né? E por fim, que a iniciativa privada ela tem que ter lucro. Então, essas atividades elas têm que ser planejadas e previstas com a participação da iniciativa privada com o lucro como resultado. Esse lucro da iniciativa privada numa atividade turística, numa atividade que está envolvida, a participação dela num projeto, seja de conservação, seja de turismo sustentável, esse lucro da iniciativa privada ele consagra o processo como um todo, porque se a iniciativa privada não tem lucro nessa atividade, esse processo ele não tem sucesso. Esse é um processo que ele no meu ponto de vista, é um processo que é fracassado. Então, o ciclo todo se completa com essa atividade desenvolvida também pela iniciativa privada e com a geração de lucro e renda. Eu sei que o presidente Ricardo já me pediu para falar anteriormente sobre algumas questões bem pontuais e talvez também foi provocado mais alguns membros da plateia que poderiam aqui trazer a sua contribuição. Então vamos abrir rapidamente para quem queira falar aqui da plateia, e também eu acho que fica aberto a todos. Eu recebi aqui do cacique Curió desejo que gostaria de se manifestar também, mas está livre, então está aberto. Quem quiser fazer a sua contribuição, o companheiro tem que se apresentar aqui, porque a gente não vai lembrar. Não. Muito bem, primeiramente um bom dia a todos, um bom dia externado na figura do presidente da mesa, do presidente do ICMBio e aos demais participantes. Na verdade, eu tenho
muito mais um questionamento, né? Nós temos, evidentemente, enquanto morador de Foz do Iguaçu, servidor do município e representante do município no Conselho do Parque, a nós muito nos alegra vermos a MP 809 de 2017 como um mecanismo para instrumentalizar recursos aplicáveis nas políticas públicas voltadas às unidades de conservação e de compensação de impacto ambiental que possam ser causadas por empreendimentos privados. Contudo, o questionamento seria bastante objetivo: como que uma comunidade, e aí direcionado ao presidente Ricardo Soavinski, como que uma comunidade pode ver uma necessidade da sua unidade de conservação ou da área de entorno ser contemplada nesse processo? Até aproveitando a fala do Adélio, que ele enaltece a necessidade de uma maior atuação do setor privado também, e entendendo que, como foi dito, os recursos do fundo eles são originariamente privados e são trabalhados, então, a partir da MP por um fundo a ser contratado, bem como, havendo neste montante superior a R$1 bilhão, recursos que são discricionários pelo gestor, como é que nós, aqui da comunidade, podemos fazer com que necessidades, a exemplo do que o Lourenço falou, de recuperação da trilha, possam efetivamente acontecer com esse instrumento que nós, ora, colocamos em debate aqui. Então, seria mais essa questão: como instrumentalizar isso? Bom dia, meu nome é Fernando Martim, eu sou empresário do turismo, faço parte do Conselho do Parque de Foz do Iguaçu desde que se criou, no ano 2001. Soavinski, eu acho que a tua experiência em Brasília de não ter uma oposição a essa medida aqui vai ser igual. Acho que todo mundo abraça a ideia, acho que necessita. Eu sou conhecedor de algumas realidades do Parque de Iguaçu, conheço alguns parques do Brasil lá fora, e eu consigo imaginar a quantidade de problemas que vocês têm para regularizar, principalmente a parte de terra, fiscalização, mão de obra. Tomara que isso avance e consiga resolver todos esses problemas. Mas é como falou o Leandro também, eu e Felipe não conheço bem o projeto. Eu hoje de manhã estava lendo no celular, vi em uma portaria que há um comitê de gestão formado por diretores de diferentes diretorias ou comissões dentro do ICMBio. Eu queria ver como algumas pessoas também falaram em Brasília, de que forma a sociedade privada, ONGs e demais possam opinar ou levar subsídios, dar ideias para ver onde aplicar e de que forma, fazer sugestões. Eu acho que a outra parte de criar uma entidade financeira de recursos, não entendi muito bem, mas eu acho que vocês devem ter estudado bem, sabem qual é o caminho. Mas acho que criar esse fundo e como se define e quem define quais são as prioridades, eu acho que é uma das dúvidas que fica para nós. Sei que Iguaçu tem algum problema fundiário, muitos parques também devem ter. O tema dos índios, pelo que tenho estudado também, é uma dívida que temos, nossa, a sociedade como um todo. O tema de um reconhecimento, não sei se de terra, econômico, mas darle o valor que eles têm na história de nossa região e do Parque Nacional. Obrigado. Buenos días, autoridades. Mi nombre es Julio Báez, la Yamacá de Paraguay. Y solamente, gracias a la para invitarla o participar, importante ustedes, autoridades para la reunión, y nosotros solamente como trabajan de artesanía y no solamente locales, vecinos de países, aquí nuestro, ¿cómo se dice? Sudamérica,
Entonces, especial a europeo que necesita ver los originarios aquí. Por ejemplo, nosotros, entonces, a trabajar de artesanía, ese es solamente para vivir, para comer nuestras familias. Entonces, ¿qué quiere decir? Ahora yo pedí a ustedes, autoridades, que ayudan. Entonces, pedí a ustedes para dar a trabajar de la Catarata y Itaipú de Brasil y 3 fronteras de Puerto Meira. Por eso, no solamente legalmente, no solamente el de Paraguay, y quiere ver la cultura nuestra, entonces ahí para trabajar y ayuda y compra algunas cositas en su trabajo. Entonces, por eso ahora es importante para participar la reunión de ustedes, no sé. Por eso ahora pedí a ustedes para, se puede ayudar también. ¿Por qué no? Porque solamente es el trabajar. Entonces no hay otro trabajo para vivir. Voy a darle. Muy buenos días a todos, las personas maravillosas que nos orgullecen estar en nuestra ciudad. Bueno, yo soy conocida como Hilda Mercosur y también realicé una cosa muy importante para Foz de Iguazú, la Copa América, que soy la idealizadora del Cuatí, del Parque Nacional, hice el proyecto y hoy es el Cuatí, que es la mascota, soy la idealizadora. Y bueno, es muy importante porque si hablando nuestras lenguas indígenas, nuestras lenguas guaraní, y por eso yo quiero entregar su paraguaya naturalizada brasileña, quiero entregar para el señor, que nuestro diputado federal, que es muy importante para nosotros, su presencia, y yo creo que va a entender todo eso que estamos necesitando y todo el mundo, no tenemos razas, colores, formas. Nuestra región, yo considero la trinacional de un solo corazón. Mais alguém gostaria de fazer outra palavra? Bom, boa tarde a todos, senhoras e senhores. Eu sou Paulo Angeli, eu represento aqui o Sindicato das Empresas de Turismo, sou o vice-presidente do Conselho do Parque. Me sinto bastante confortável, né, na discussão desse tema, porque acho que eu participo dessas discussões das ações do Parque desde 2005, 2006. Né. Fico satisfeito em saber que eu sou a vice que está à frente desse projeto, porque ele pode não recordar, porque lá atrás, quando nós tivemos aquela questão, que nem fala o gaúcho, aquele entreveiro da questão daquela onça, né? Eu sou a vice que veio de Brasília para cá, porque deu uma guerra aí, fechamos o parque, aquela coisa toda. Me orgulho muito de ter participado daquilo, apesar de ter incomodado bastante o Instituto. Mas eu sou a vice que foi a época que eu conheci, ele veio com uma capacidade de diálogo, e foi realmente o que salvou aquela questão. Depois, o Fabrício, que estava no Estado, como secretário do Meio Ambiente, e eu estive conversando com ele, por coincidência, em outra época, de outro problema que nós estávamos tendo no parque, e aí eu passando, claro, não podia deixar de conversar sobre isso, e eu senti no Fabrício a preocupação que ele tinha com os destinos do parque, do nosso parque aqui, né? Então eu fico feliz que seja você que esteja à frente desse processo, né? O deputado, eu já participei de outras reuniões que o deputado provocou aqui em Foz do Iguaçu. As bandeiras dele eu conheço bem, tenho acompanhado bastante, gosto muito da maneira como vai. E o Ivan, quando ele assumiu, nós do turismo ficamos bastante preocupados, né? O Ivan, nós não conhecíamos o Ivan, né? Depois que ele assumiu, se mostrou essa figura carimbada, que eu acho que hoje nós não conseguimos viver sem o Ivan dentro do parque, sabe? Porque ele tem uma capacidade de diálogo também incrível, sabe? Ele está sempre pronto para conversar, aquela coisa toda. Mas tem algumas questões que eu acho que nós temos que deixar claro, né? E nós temos que falar sobre elas, né? Essa questão do Instituto Chico Mendes, ele ter os recursos dele
já próprios, separados, para trabalhar com mais eficiência a questão dos parques. Isso eu acredito que é um avanço considerável. Mas nós não podemos esquecer também que a própria lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ela prevê de que no mínimo 25% do arrecadado tem que ser investido em cada unidade arrecadadora. Está lá na lei. E isso não é feito. Isso não é cumprido. Nós sabemos que não é cumprido isso. E se fosse fazer um levantamento desde a implementação, desde o Instituto Chico Mendes, desde a lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, eu acredito que o parque ele tem um crédito interessante. Inclusive algumas, como já foi citado aqui, algumas das grandes necessidades do parque, como a própria revitalização da trilha, já nós deveríamos ter uma trilha com ladrilhos de ouro. Já teríamos condições de fazer isso. Então, como eu disse, eu acredito que a criação desse fundo com recursos já carimbados é muito interessante, mas nós temos também que ter a garantia de que as necessidades de cada parque, como disse o Lourenço, eu acho que nós temos que ter essa preocupação, de como que as necessidades vão ser priorizadas. O recurso vai ter. E como essas necessidades vão ser priorizadas? Quem é que vai ter a palavra, quem é que vai ter voto nesse fundo gestor? Que acredito que as necessidades dos parques, elas não são somente de conhecimento dos membros do Instituto Chico Mendes. Acho que os empresários, a comunidade do entorno, todos aqueles, de uma forma ou de outra, eles têm interesse na preservação ou têm interesse direto em alguma coisa do parque, eles têm que participar desse processo. Obrigado. Mais alguma intervenção? Milton? Mais alguém? 3 minutos cada um, daí nós temos que retomar para fazer uma Bom dia a todos. Sou Fernando, sou do Grupo Cataratas também, complementando a fala da Débora, queria agradecer a possibilidade desse debate acontecer aqui, Assis, para realmente dar um complemento do que foi feito lá em Brasília na semana passada. Aqui acho que é o local mais adequado e com mais experiência em cancha, para discutir um pouco desses problemas. E obrigado, Sua Vez, também de ter prestigiado esse momento aqui, para realmente compartilhar com todo mundo, principalmente o trade da cidade, a respeito das discussões que estão sendo feitas lá em Brasília. A gente vem acompanhando aí, desde o ano passado, assim, por ossos do ofício de ser contratado do ICMBio, a luta que tem sido feita pelos servidores para lançar e tocar essa MP. Acho que é bem relevante a gente compartilhar com todo mundo que assim, é uma briga que foi feita ao longo do ano, todo o ano passado e com bastante louvor, todos os servidores do ICMBio colocar isso na pauta e essa pauta ter sido também prestigiada na semana passada em unanimidade, como foi colocado pelo Salvinsky, lá no Senado Federal. Mas assim, reforçar que a gente tem 2 pontos importantes aí dessa discussão. Além de toda essa possibilidade do ICMBio contar com recursos das compensações ambientais para executar suas atividades, tem 2 emendas na 97, então autorizando o ICMBio a realizar essas concessões e além, possibilitando um ponto que o Paulo bem citou, que é que os recursos permaneçam na unidade. Então, como que ela trata essa questão na emenda? Ela diz que nos contratos de concessão, nos editais, deve estar previsto também contrapartidas do concessionário na unidade. Então, à medida que a gente garante isso, a gente tem um exemplo muito claro aqui no Iguaçu. A Cataratas poderia, por exemplo, assumir alguns serviços no quais o ICMBio hoje paga diretamente, como, por exemplo, a vigilância do portão. Ano passado a gente teve quase que ficar sem vigilante do portão, porque teve lá um problema dos contratos, não é, Eduardo? Que quase ficou sem ser renovado. Então, a gente sabe, como o Adélio bem colocou, que o privado ele tem muito mais celeridade na execução. Então, se fosse uma contrapartida da Cataratas cuidar do portão, obviamente que a gente nunca ia deixar o portão sem vigilante. Da mesma forma, a gente pode assumir de maneira mais célere algumas atividades. A gente fez agora, recentemente, a gente inaugurou agora para Páscoa, uma trilha de acesso alternativo por conta de um problema potencial que a gente tem lá de contenção de encosta na trilha. A gente conseguiu executar ela em 2 meses, essa trilha alternativa.
Da mesma forma, a gente poderia executar outras coisas. E aí tem um último ponto, deputado, só para não tomar muito tempo, que é na emenda 9, né, existe uma redação bem específica ali, que acho que vale a pena ser contemplada pelo relator final, que trata da especificidade nas concessões. Então ele fala também de autorizações e fala de termos de cooperação. Então, dessa forma a gente contempla de uma maneira muito mais objetiva e clara para os controladores de que a gente pode sim ter autorizações diretas, como por exemplo, com comunidades tradicionais ou operadores turísticos que queiram atuar lá em Capanema diretamente, né, algum prestador de serviço de barcos e tudo mais, possa atuar lá em Capanema de uma maneira mais clara e objetiva, né, a lei deixando isso muito mais claro, né, para permissionários potenciais atuarem ali também. Obrigado. Bom dia a todos. Agradecer a oportunidade de estar aqui, falando num evento importante, onde se discute uma política a nível nacional. O presidente da mesa, o deputado Ciro Miguel do Couto, que faz parte da região metropolitana de Capanema, Ilha de Planalto, ao presidente do ICMBio, do Ricardo, do Ivan, prefeito Belé. É só a permissão, né? Porque quando o titular está presente, o reserva tem que se resguardar. Mas quero aproveitar a oportunidade, tendo em vista que lá por 2005, 2006, nós estávamos em Brasília junto com o deputado Assis, o Jonel Iur, que foi diretor do parque também, quando nós conversávamos a respeito do projeto da usina Baixo Iguaçu, e o senhor, com bastante otimismo, com bastante vontade, já falava dessa vontade de implementar nos parques nacionais a possibilidade da exploração. Quando o senhor falava de tirolesa, de arborismo, de outras atividades turísticas que poderiam ser desenvolvidas, oportunizando, além da conservação e da preservação, mas também a oportunidade para que se pudesse ter um retorno financeiro. E naquele evento nós fomos felizes, né? A usina Baixo Iguaçu está praticamente concluída, mas que nesse projeto da MP possa ser contemplado também os municípios de entorno na distribuição desse fundo, porque queira ou não, Foz do Iguaçu realmente o turismo é muito importante, é uma atividade que faz com que muita gente olhe com bons olhos para Foz do Iguaçu, para outros locais também que têm um atrativo turístico, mas para nós, realmente, o entorno é bem questionável a questão da unidade de conservação. Não é porque, de onde nós formos falar, sempre Capanema fala de estrada, mas não é só a estrada. Nossa população já está questionando lá os nossos desbravadores, por que é que não atravessaram o rio e não tiraram essa dificuldade que nós temos até hoje, que é a unidade de conservação. Então, os municípios do entorno também precisam ser olhados com bons olhos. Nós já tivemos licenças precárias lá, por exemplo, de visitação no Rio Floriano, e por motivos bem pequenos, elas foram cassadas. Nós estamos tentando avançar com relação ao desenvolvimento do turismo. Mas cada vez que a gente dá um passo para frente, dá 5 para trás. Realmente a dificuldade é muito grande para quem vive no entorno, que não é o caso de Foz do Iguaçu, que realmente tem uma contribuição e tem um retorno muito grande com a atividade do turismo. Então nós queremos ser olhados também como alguém que ajuda a conservar estabilidade jurídica para os concessionários, digamos assim, com as emendas neste momento, porque amanhã ele apresenta o relatório, outra semana já queremos votar, se não der para votar de repente amanhã, 3 apresenta o relatório, dia 4 ainda é votar, ou a gente vai abrir, dependendo se não conseguir lograr êxito nesse momento, abrir um debate para um projeto de lei com uma nova medida provisória exclusivamente sobre esse ponto. Eu acho que, sem dúvida, desculpa ocupar um pouquinho do teu tempo, Ricardo, eu fico preocupado porque aqui o tema que chama bastante atenção é o fundo. Só que o fundo ele é limitado, o senhor disse que vai falar sobre isso, ele é um fundo grande,
é limitado. Se não mudar o SNUC, ele é direcionado para a questão da implantação das unidades e não para a manutenção. Tem essa dificuldade, nós podemos ainda discutir esse assunto. Mas a questão da segurança jurídica para o empreendedor talvez seja o mais importante do que para o empreendedor que olhar o fundo. Essa é a minha modéstia, não sou do setor, não sou da área, mas me parece que dar uma melhor segurança jurídica para os empreendedores é muito mais importante do que ficarmos disputando um fundo que tem só o passivo de terras, né, o passivo fundiário. Precisaria muitos daqueles bilhões ali que a gente está resolvendo no Brasil, né? Vários daqueles bilhões, né? Então me parece que o setor teria que avançar muito mais o debate sobre a questão das concessões, levando em conta toda essa questão do respeito às comunidades locais, a questão da emenda nova, acho que traz um dispositivo interessante sobre isso, que comunidades locais, lindeiras, associações poderão ter autorizações, comunidades tradicionais, indígenas, tal, poder participar desta riqueza que são as unidades de conservação e poder também cada vez mais contribuir com elas. Mas é uma observação, viu, Ricardo, que eu deixo aqui, né, como um tema para o debate. Eu saio também desta audiência, desta reunião, é uma reunião de debate político, né? Mas como eles precisam avançar ainda mais nessa questão da jurídica, da segurança para os empreendedores. Mas passo a palavra para o Ricardo para fazer a sua fala, e ele, pelo jeito, vai um tempão, vai ter bastante. Obrigado, deputado. Bem, eu fiz aqui algumas anotações, mas eu queria dizer para vocês, primeiro de tudo, assim, que é muito bom esse contato, independente até da medida provisória ou de qualquer assunto, sempre é muito bom esse contato. A maior parte das minhas semanas, eu sempre estou em alguma unidade de conservação nos municípios próximos e sempre peço, e se eu não pedir, acontece de qualquer maneira, com os gestores, com as equipes locais, que a gente possa ter um contato com as pessoas que usam a unidade, têm interesse de usar, tem uma relação com a unidade, e aqui hoje está sendo muito rico. E às vezes, como o colega ali falou, não gravei, não lembro todos os nomes, às vezes em alguns embates, algumas situações mais complexas, difíceis, mas esse é o nosso papel, né? Saber ouvir e saber dar os melhores encaminhamentos, lógico, sempre olhando a legislação, por mais que a gente entenda que poderia ir um pouco mais longe, mas nós somos gestores também e nós temos nossas limitações, não podemos exceder certos pontos aí, porque está tudo previsto em leis, regras e tal, então a gente tem muito cuidado, não só pela penalidade que vem para a gente, mas pela não efetividade daquilo que a gente concordar, porque a gente não adianta concordar com algo que não tem previsão em lei. E aqui, os assuntos que a gente teve que, inclusive, ter um grau de risco ao propor uma medida provisória, em um momento político delicado, eu diria assim, né? Não é simples. Mas se a gente não propõe também, e foi uma decisão, digo para vocês, no momento de encaminhar junto com o ministro ali, primeiro com os diretores, depois com o ministro e o pessoal que está ali do gabinete do ministro, a gente chegou à conclusão seguinte: também não adianta a gente ficar com certos receios e definhando ao longo do tempo, né, que também tem que ter um pouco de coragem, mas tem que ter fundamento e embasamento técnico muito bom, né. Sei que não foi possível uma discussão muito mais ampla, mas, por outro lado, nós não propusemos nada também, assim, nós não estamos mexendo em legislação, não estamos mexendo em assim, coisas com um nível de profundidade muito grande. Nós estamos apenas autorizando o ICMBio a proceder de tal maneira de algo que já existe, né? Mas, enfim, as contribuições aqui entendo que foram muito boas, entendo que vocês têm razão, todos que falaram aqui, a maioria tem uma vivência com o parque e com a fiquei muito feliz e creio que isso possa enriquecer bastante. Agora a gente só tem que ver como absorver tudo isso, né, deputado, junto com o relator. A gente tem amanhã de manhã ainda para fazer isso, não chega tarde na noite hoje em Brasília,
mas eu entendo que é possível sim contemplar algumas questões. Então eu vou falar agora assim rapidamente algumas questões relacionadas ao fundo, só para esclarecer alguns pontos, não é desmerecer nenhuma proposição aqui, mas são limitações em função do que a MP está se propondo, só para esclarecimento. Tem algumas coisas eu acho que é possível sim, como a questão das concessões, nós temos interesse que volte também a redação, mas é muito importante ouvir o que a sociedade, lá na audiência pública semana passada também, a maioria das falas foram positivas nesse sentido. Então esse ponto, de nossa parte do ICMBio, o Ministério do Governo, já adianto que está pacificado. Não sei a extensão ali do que ao emendar a gente pode ir, mas eu diria, numa análise nossa e da nossa jurídica, que se emendar o que já está previsto ali com algum aprimoramento, alguma coisinha a mais, já resolve o entrave. Lógico que aí nós vamos ter que ir para uma regulamentação, deputado, por um decreto, trazendo os detalhes daquilo, logo na sequência um decreto que estabeleça ali os procedimentos, como estava, muita coisa que estava até na proposta da lei, poderia vir para uma regulamentação. Então é possível sim, ali na redação, principalmente da 30, traz avanços aí respondendo à parte de apoio comunitário, traz avanços bem interessantes no sentido, como o senhor ressaltou aqui, aquilo foi uma coisa que a gente bolou, já estava lá na minuta, na principal, lá, quando a gente encaminhou, de poder fazer contratações quando são associações de beneficiários dessas unidades, que tem extrativistas e tal. Aqui vale muito para as reservas extrativistas, mas também, no caso aqui é possível, dispensar aquilo que é previsto na lei do chamamento público para parcerias e tal. Isso é um ponto bastante positivo. Tomara que isso passe, isso vai nos ajudar bastante. Que ajuda com a volta da questão do regramento para as concessões e parcerias, ajuda na parte empresarial, tanto em porte maior como porte menor, também como nas parcerias e nas associações. Então isso, de nossa parte, logicamente nós que propusemos, nós vamos apoiar totalmente. Eu não sei assim, se deixar para um outro momento, quanto tempo isso levaria, né? Eu tentaria, deputado, se puder nos ajudar, colocar já, e se tiver algum problema, depois a gente vai com uma outra estratégia. Mas no primeiro momento poderíamos tentar colocar agora, acho que é uma boa oportunidade, e regulamentar por um decreto. Bem, eu anotei aqui mais algumas coisas de ordem geral sobre a compensação ambiental, foram algumas falas, a questão de transparência, de como vai decidir, quem vai ter acesso ao recurso, como vai ser a distribuição do recurso. Mas nunca foi questionado. Tem algumas regras que a própria comissão, que são de poucas pessoas, criaram para a própria comissão e que viraram regra absoluta ali. Tem? E nunca ninguém questionou. E eu acho que tem que ser aprimorado sim, né? Mas não precisa nem de lei nem de decreto algumas delas. É só rever procedimentos nossos lá, o Paulo faz parte da comissão de destinação, mas isso é uma coisa um pouco mais complexa, porque não é simplesmente sentar e decidir, nós vamos mandar para essa unidade. Porque isso aqui vem lá na legislação geral de licenciamento ambiental, e lá previsto no CONAMA, a mistura das duas, que define no processo de licenciamento as unidades. Então tem todo um regramento ali, eu não vou entrar em detalhes agora, vai ser muito tempo, vou chatear vocês aqui. Mas tem um conjunto de detalhes ali que na hora do licenciamento é definido as unidades que, em função do grau de impacto e abrangência do impacto, então tem um regramento. Primeiro para aquelas unidades que são impactadas diretamente. Depois superou todo esse conjunto de unidades que são impactadas diretamente, vem para um outro conjunto de unidades. E neste primeiro caso, pode ser de qualquer categoria. Depois vem para bioma, bacia, e podendo ir depois para o Brasil inteiro, uma obra que aconteceu num lugar como aqui, o Baixo Iguaçu, por exemplo, depois eu vou chegar ali. Então, assim, é um conjunto de normas que parte desde leis, decreto e resolução de CONAMA, para chegar nisso.
Então não dá para simplesmente pegar agora criando o fundo, que nem todos vão para o fundo, a empresa, o empreendedor que quiser fazer a execução direta, é a opção dele. O dinheiro não vai para o fundo, ele vai executar de acordo com o que foi previsto. Então, assim, nisso nós não estamos mexendo agora, embora fica o compromisso aqui, eu já falei com o presidente do IBAMA também, que a maior parte dos nossos recursos vem dos licenciamentos federais, né, que nós vamos ter que dar uma adequada nisso. Talvez não precise mexer em lei, só nos instrumentos abaixo que são bem mais fáceis. Então, assim, só para deixar bem claro que nós criamos aqui foi o fundo. Claro que algumas destinações que foram feitas em licenciamentos há 15 anos atrás, por exemplo, algumas coisas previstas ali podem até ter sido feitas já com outros recursos. Então, na hora da execução, nós vamos fazer uma avaliação e talvez tenham redestinações, tá? Além de mexer em toda essa legislação anterior ali que eu falei. Então, assim, nós não estamos mexendo lá na parte da destinação, e sim na parte da operacionalização, embora em um ato seguinte vamos tentar mexer nisso com muito cuidado também, porque não que as coisas não possam mexer, mas cada coisa que você vai fazer tem que fazer com toda a fundamentação e uma boa discussão para depois também não ser pior do jeito que começou, né? A gente tem esse perigo também de vez em quando de acontecer isso. Mas entendo que o processo de acompanhamento daquilo que é destinado ou redestinado tem que ser acompanhado muito de perto, tanto no nível nacional, geral, como em cada unidade. Então perguntaram aqui como que a gente acompanha em cada unidade, independente se é dinheiro da compensação ou outro recurso. São os conselhos da unidade, que isso na lei de SNUC foi muito bacana, que foi criada ali a obrigatoriedade de ter conselhos nas unidades. E o daqui eu sei que funciona muito bem. Então é assim, eu ouvi aqui vários falando que são conselheiros, se o Ivan e a equipe lá não apresentar tudo, cobrem, vocês estão no papel de vocês, cobrem, mas ajudem também. E eu sei que isso funciona muito bem, está indo muito bem. A gente fala para todos os conselhos no Brasil inteiro, vocês imaginam o tanto de conselheiros que a gente tem no Brasil inteiro. Nós esses dias estávamos fazendo as contas, dá mais de 8.000 conselheiros, se são nossos conselhos de cada unidade, o ICMBio tem um pouco mais de 8.000 conselheiros que se reúnem aí seguidamente para acompanhar a implementação nas unidades. Bem, falando isso de maneira geral, que expliquei da compensação, das concessões, em parcerias, e aí eu vou chegar um pouquinho aqui na região, aqui no Parque Nacional do Iguaçu. Sobre recursos aqui falaram também. Realmente impressiona, que é um parque que tem uma receita bastante volumosa, tem uma necessidade, uma previsão legal de retornar pelo menos 25% para a unidade. E eu diria o seguinte, tem que ter um parque como esse, com a importância que tem, todos eles deveriam ser assim, mas não poderia faltar mais nada, não tem jeito. Agora a gente passa entre os altos e baixos de governos e de administrações e tal, e desde que eu voltei para lá, não é porque eu tenho um vínculo, moro, que a família é daqui de perto, e tudo mais, não é nada disso não. Desde criança eu vinha passear com meu pai, aqui no parque, na região, mas é pela situação econômica mesmo do parque que ele gera. Então a gente tem assim, uma obrigação de dar esse retorno, né? Se os 25 estão vindo, não estão vindo, é mais, é menos, para mim acho que isso não é nem o mais importante. O importante é suprir o que ele precisa, o parque e o entorno que tem que ser feito. Então logo que a gente retornou, eu discuti várias vezes com o Ivan para ele planilhasse tudo que fosse necessário, que a gente sabia que estava para sair inclusive uma reposição a esse precatório que tem, esse recurso que tem justamente disso, de muito tempo atrás, de não retorno para a unidade, e que visse tudo que fosse necessário no parque para a gente investir aqui. Ontem ainda falei de novo com ele sobre esse assunto, então tem um recurso já assegurado para isso. De compensação ambiental federal, nós vamos fazer algumas redestinações e vamos dotar o parque de mais dinheiro que precisar. E tem uma destinação de compensação estadual da usina aqui do Baixo Iguaçu, e quando eu estava como secretário aqui do Estado, estava uma discussão da compensação para onde iria, para quem queria. Eu reuni a equipe lá do IAP, eu estava ali como era um licenciamento estadual, mas dado a proximidade do parque durante o processo de licenciamento, não foi, Ivan?
nós assumimos um compromisso aí, eu do lado de cá, no Estado ainda, nós assumimos um compromisso que o recurso viria todo da compensação para o parque. E agora que está na fase lá, que estão trabalhando exatamente nisso, eu conversei de novo com o Tarcísio, com o atual secretário, que mantivesse, agora como presidente do CMBio, mantivesse o compromisso, está assegurado esse compromisso, então a compensação daqui vem toda para cá. Talvez estão pedindo ali só uma coisinha para Ilha Grande e tal, que tem a proximidade, enfim, isso é possível, mas é muito pouca coisa se for. Mas a prioridade é vir integralmente, mesmo sendo no licenciamento estadual. Então, assim, tem vários recursos, tem outras possibilidades que passam atrás. Eu tenho ouvido e visto muito sobre a questão da trilha. O parque está muito bem gerido, tudo funcionando muito bem e tal, mas a gente que visita seguida e vê, a gente sempre quer melhor, né? Quer melhorar. E a trilha realmente está limitada, a gente tem que executar o projeto novo e estamos vendo várias possibilidades, né? Eu pediria, Ivan, já te pedi, mas agora aqui em público, discuta isso com profundidade no Conselho, entendeu? De todas as prioridades aí. Nós precisamos de um centro de pesquisa novo dentro do parque, né? Está muito acanhado que a gente tem ali. Vem os pesquisadores, o alojamento que a gente tem, também não dá mais conta, a gente precisa. Frota nossa de veículos, embora o parque seja bem e tal, eu lembro, acho que essa frota aí, quando eu era diretora, anos atrás, a gente comprou, precisa de uma nova frota, precisa de barcos, precisa de uma série de coisas. Mas, lógico, sempre a gente deu prioridade para a questão do público, né? E deixou toda a parte funcional do parque no segundo plano. Então, também tem que investir nisso, tem que investir nas condições de pesquisa, conservação, tudo isso, tem vários parceiros nesse sentido. Então, eu já disse para ele que ele some tudo isso, e nós vamos pegar um pouco de cada parte, mais das receitas, das outorgas que a gente recebe, e vamos fazer o que for necessário. Assim, eu falei isso, eu repito aqui, porque eu falei isso tem já vários meses atrás. Tá? A equipe do parque ele está fazendo ali, assim, cabeça, mas vocês sabem que eu vim aqui e falei isso, não é para falar, para fazer política, não é nada disso, não. É uma obrigação da gente de fazer esse reconhecimento e retornar o recurso que é aqui arrecadado. Por último, para finalizar, sobre o entorno, prefeito e vice-prefeito também, questão de Capanema e tal, eu lembro quando a gente foi trabalhar no plano de manejo, a questão de Capanema ali, para criar a área de uso público e tudo aquilo ali. Eu não sei em detalhes como está ficando no plano de manejo agora, já fez, nossa coordenadora que está conduzindo a revisão do plano. Eu entendo que a gente tem que ser ousado ali em ideias e criatividade. A questão do turismo, da visitação, extrapola fronteiras hoje em dia. As pessoas estão pensando em trilhas, de passar vários dias andando no mundo inteiro agora. No Brasil nós estamos com um sistema de trilhas de longo curso, estamos bolando umas trilhas aqui no entorno do parque, passando em alguns pedaços dele. Trilha, o povo sai andar, cara. Isso virou moda no mundo inteiro, no Brasil também, está uma coisa. No Rio de Janeiro tem a trilha Transcarioca, passa em vários parques lá agora, virou moda, tá? Assim, a coisa nem diz, está bombando. Então aqui a gente pode fazer isso também, dá para pensar bastante nisso. Ivan, e essa questão da compensação, Ivan, Paulo, a equipe do parque, da compensação do Baixo Iguaçu, eu acho que os municípios estão para lá, as coisas que tem que fazer no parque, olha, de lá para cá, entendeu? Vem de lá para cá, tem que tudo que está mais próximo lá do empreendimento, né, fazendo tudo que for necessário ali para a questão do uso público, para contemplar e vindo para cá, mas atende prioridade para aquela região total. Eu acho que é mais ou menos e a questão dos indígenas, cacique, não só dos indígenas, mas e aí volto nas concessões também. A gente tem feito isso bastante nos editais, tanto da contratação dos locais, mas aqui eu sei que são contratos mais antigos, mas buscou-se na forma de aquisições, isso nos editais a gente já está modernizando também, de colocar a orientação das aquisições, favorecer o máximo possível produtos sustentáveis e de produções da região, né? Isso já está entrando em todas as compras públicas, nos vários governos, tanto federal, estaduais e tal, mas também nos contratos.
de buscar sempre a questão da sustentabilidade e favorecer as comunidades que vivem no entorno e tal. Então é a conexão entre a empresa e as comunidades, né? E nossa também quando se compra diretamente, além de várias outras possibilidades. Creio que na parte do uso público interpretativa, a gente possa trazer mais para os nossos centros de visitante a história dos nossos antepassados das regiões. Eu acho que isso poderia ser bastante valorizado também, trazer essa questão indígena.